Igreja do Avivamento, Graça e Paz. Nós hoje vamos falar de maldição. Tantas pessoas amaldiçoadas, tantas perseguições, inclusive dentro das igrejas. E muitas pessoas vão a igrejas, manifestam, e se exorcizam, e frequentam terreiros, frequentam centros espíritas, mas a verdade é que ainda não totalmente se libertam, ou 100%, ou pelo menos 50%, 60%, 80%. A verdade é que as maldições, elas continuam. Mas hoje você vai entender as causas das maldições e, com certeza, se você tem alguma maldição na sua vida, também irá se libertar. Viu? Bom, no livro do Êxodo, a Bíblia deixa claro que realmente existe maldições. E essas maldições, elas nos cercam de todos os lados, irmãos. Todos os lados essas maldições nos cercam. E por possessão, por encarnação de demônios, por maldições hereditárias, Enfim, todos sofrem maldições. Só que uns, visivelmente, você pode ver que sofrem mais do que outros. Por vários motivos, por feitiçaria, por macumbaria, por maldição de família, maldição de pais, por palavras lançadas, A Bíblia fala em Tiago do poder da palavra. Então os espíritos caídos, eles aproveitam as oportunidades para usar pessoas contra estas pessoas que estão, de certa maneira, também tomadas por uma energia negativa. O diabo, ele é o destruidor. Toda a culpa das coisas erradas do mundo, dos erros, tem um dedinho e uma influência, se não tiver uma mão toda, de Satanás. Porque a Bíblia diz que ele é o grande destruidor. Então, nós temos percebido isso. Todos os seres humanos têm brecha. E o diabo, ele entra justamente nestas brechas. Pode ser uma ranhura, por mínima que seja. Ele vai destruir, trabalhar em cima desta brecha. É como se fosse uma traça que aos poucos vai corroendo, e quando a gente vai ver, vai ter um grande buraco. E tem pessoas que elas vão remontando maldições em cima de maldições. Bom, como é que nós recebemos então essas maldições? Primeiro, pelos pais. Erros que os pais cometem, os filhos vai refletir, vai se refletir nos filhos. Eu quero até que vocês compartilhem comigo aqui, Êxodo 20, versículo 5. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, até a quarta geração. Se não houver, então, uma quebra de maldição, as pessoas vivem amaldiçoadas pelos erros, então, dos antepassados. Isso é bíblico, Mas esse laço, essa ruptura é cortada, esse cordão umbilical diabólico é cortado quando há, então, uma quebra de maldição. E como se quebra a maldição? Irmãos, só se quebra a maldição com pactos com Deus. O homem, ele jamais conseguirá sair de uma maldição se ele não fazer pactos com Deus. Porque Deus é o único Senhor e é o único poderoso capaz de quebrar 100% as maldições na vida de qualquer
ser humano. Então, quando nós entendemos isso, começa assim uma nova história. Primeiro, a gente tem que mudar a nossa mente. Mudando a nossa mente, uma pessoa que tem maldição hereditária, ela precisa formatar totalmente os seus pensamentos. Não pensar como pensa antigamente, ou como pensavam os seus pais, mas você tem que formatar, né? Você tem que, em outras palavras, apagar tudo da sua mente, começar então a colocar coisas positivas nesta memória e apagar 100%. Segundo ponto, encher esta tua memória de coisas boas, tudo que é bom, né? Tudo que Deus abençoou, tudo que te faz bem, que te dá paz, que te harmoniza, que te tranquiliza, isso que você tem que pôr na sua mente, né? Que aí você vai estar enchendo a tua alma e o teu espírito de coisas maravilhosas. E depois, você precisa fazer o teu corpo produzir também coisas boas, né? Porque o teu espírito, a tua alma e o teu corpo são interligados. Se a tua alma não está bem, o teu corpo ele vai reagir. Se o teu corpo não está bem, a tua alma também vai reagir. Se o teu corpo não está bem, o teu espírito também vai reagir. O espírito são os pensamentos, né? E tem pessoas que estão carregadas de pensamentos negativos. Por que estão carregadas de pensamentos de morte, de maldição? Porque, de certa maneira, há demônios ou obsessores que trabalham 24 horas para destruir essas pessoas. Você diz, poxa, missionário, mas eu nunca fiz nada para ninguém, nunca quis o mal do próximo, eu sou invejado no meu serviço, na minha casa, na minha família, aonde eu passo. Por quê? Porque tem, então, uma legalidade diabólica por trás disso daí. Tem pessoas que o diabo atua muito mais, os espíritos obsessores, que são vários, né? Na teologia tem uma parte que se chama tem uma parte que classifica e dá o nome de algumas das entidades, e principalmente os espíritos obsessores que trabalham no íntimo do homem, nas coisas íntimas dos homens, são os responsáveis por grandes massas de destruições, né? Tudo que o diabo quer, os espíritos querem, é tomar a mente. Tudo que o inimigo quer é tomar a mente das pessoas e depois desgraçar. E ainda usar outras pessoas que estão com brecha, porque o diabo ele vai desgraçar a vida de um desgraçado, dizer assim, usando outras pessoas, né? Por exemplo, do nada, o teu pai, a tua mãe, o teu amigo, o teu irmão, a tua mulher, os teus filhos se viram como se fosse uma bola de neve. Vem aquele monte de problema em cima de você, você não sabe como resolver. Por quê? Porque existe, então, legalidade nessas pessoas, existe uma grande maldição nesta pessoa que é vítima, e então vem a tribulação. Ela pode sair de um lado para o outro, pode conhecer milhões de pessoas, o problema não está nela, e nem nas pessoas, o problema está nas maldições que precisam ser quebradas. Então é isso que nós temos que entender, quebrar estas maldições, né? E só se quebra com pactos com Deus. O pacto do dízimo a Deus, não é o dízimo ao homem, à igreja, à placa, porque primeira coisa que o diabo quer prender as pessoas é com idolatria, como acabamos de ler o versículo aqui no livro de Êxodo. Êxodo 20, versículo 5. Satanás quer prender as pessoas com idolatria, e tem muito crente idólatra, por isso que está numa maldição, né? Então o dízimo está dando para o pastor, para a igreja. Você não tem que dar o dízimo para o pastor, para a igreja. Você tem que dar o dízimo como pacto a Deus, e aonde Deus determinar que você dê.
né? Então pode ser em qualquer denominação, porque o pacto que você fez não foi com a placa da denominação, e não foi com o pastor, seja lá qual for, o bispo, o padre, né? Ou o pai de santo, mas foi feito com Deus, né? O segundo pacto é o pacto de fidelidade. A tua vida sexual, a tua vida matrimonial, ela tem que ser totalmente bloqueada, porque o diabo trabalha terrivelmente na área sexual das pessoas. O sexo tira a energia tanto do homem quanto da mulher. Então, quando as pessoas elas se relacionam com pessoas negativas, tanto é que a Bíblia diz, né? Quando o homem, o próprio Senhor Jesus diz que quando o homem se prostitui, então com uma meretriz, aqueles demônios que estavam sobre aquela meretriz passam todos na vida daquele cidadão. Por isso que você vê tantas pessoas, às vezes bem-sucedidas, e vivem numa situação assim. E outra coisa também é a infidelidade, né? A quebra de pactos vai gerar desgraças terríveis na vida das pessoas, né? A quebra de pacto. E por último, o desconhecimento de Deus. Já viu que pessoas que desconhecem a Deus, que não olham para a estrela, não olham para a natureza, não olham para a lua, não admira a paisagem, as coisas que bem o Senhor Deus fez, elas vivem em maldições, né? E geralmente morrem cedo, pessoas que não são tementes a Deus. Por isso você vê muitos jovens se acidentando, morrendo, se desgraçando com motos, se degradando. Por quê? Porque há uma ausência do eterno na vida destas pessoas, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é quebrar as maldições. Quebrar como? Conhecendo. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a Bíblia. Não tem outro livro, não tem religião. Você pode cair 1000 vezes no candomblé, em alguma igreja neopentecostal. O cair não vai te levantar, né? O cair só vai talvez fortificar ainda mais essa entidade que tem destruído a tua vida. Você precisa, em primeiro lugar, bloquear a tua mente e não aceitar que esses espíritos obsessores se manifestem mais dentro de você. Orando, jejuando e praticando a palavra de Deus, né? Lendo a Bíblia, porque não tem um outro caminho. E se libertando de rancores, de mágoas, de ódios, né? De complexos, e fazendo coisas novas que você nunca fez, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Em outra oportunidade nós vamos estar aqui bendizendo o nosso eterno Criador, em nome de Jesus.